Lerei agora artigos da Constituição que tratam da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça Estadual. E assim concluirei a etapa na qual eu li toda a parte da Constituição que trata do poder judiciário. Esta fase das minhas leituras neste canal é cheia de simbolismos, pois recentemente, para minha alegria, vivi novamente a experiência de fazer uma segunda fase de uma prova para a magistratura. Neste caso, foi para a magistratura de São Paulo. Faço essa leitura 1h da manhã, madrugada do dia 12 de março de 2026. E este vídeo ficará, acredito, para a posteridade e também mostro para você, compartilho com vocês meus desafios e acredito que muitos de vocês que acompanham este canal têm seus desafios também. Faço essa leitura neste horário porque aqui no prédio há uma furadeira que sempre funciona, fazendo muito barulho. Há uma serra elétrica também, com a qual não dá para competir, uma vez que ainda faço os vídeos com o auxílio do meu celular, de modo que não tenho um microfone mais apropriado para fazer essas gravações. Mas quero compartilhar então aqui conquistas recentes, a minha experiência de ir para São Paulo, fazer a prova discursiva e agora o enfrentamento dessa parte sobre as competências das justiças, uma vez que farei em breve várias provas para a magistratura, primeira fase, então é até importante, a título de revisão, passar o olhar novamente sobre estes artigos. Se você está na mesma jornada que eu, buscando o seu lugar ao sol, vencer seus desafios, acompanhe esta leitura, inspire-se nesta leitura e faça a sua também. A leitura começa agora. Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal. Inciso 1º, os Tribunais Regionais Federais. Inciso 2º, os Juízes Federais. Artigo 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1º, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Trata-se do chamado 5º Constitucional. Inciso 2º, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Parágrafo 1º. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante,
com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 3º. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais, inciso 1º, processar e julgar originariamente. A linha A, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha B, as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. Artigo 108, inciso 1º, a linha C, os mandados de segurança e os habeas data, contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. A linha D, os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. A linha E, os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Inciso 2º, julgar em grau de recursos as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais, no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Atenção! Inexistindo justiça federal em algumas regiões, os juízes estaduais exercerão, terão esse exercício. Só a título de lembrança. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Agora se refere à magistratura de 1º grau. Inciso 1º. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. São as justiças especializadas, Inciso 2º. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Inciso 3º. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Inciso 4º. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Inciso 5º. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido
no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 5º, letra A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Inciso 6º. Os crimes contra a organização do trabalho. Organização do trabalho. Atenção! E nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Atenção, aqueles que farão ENAM, pois no ENAM é cobrado a matéria de Justiça do Trabalho Constitucional, matéria relacionada ao trabalho, Justiça, Direito do Trabalho, é cobrado no ENAM. Então, atenção, eu não poderei aqui diferenciar, mas há uma diferença entre esse inciso 6º e as competências da Justiça do Trabalho. Então, é importante saber diferenciar, especialmente para quem for prestar o exame a prova do ENAM, né? O Exame Nacional da Magistratura. Inciso 7º. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência, ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 8º. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9º. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Inciso 10º. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Atenção aqui, saber a diferença entre carta precatória e carta rogatória, para eventualmente não se confundir aqui, em alguma questão. Sim, os examinadores e as bancas fazem este tipo de pegadinha. Inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. Artigo 109, parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Isso já caiu em prova, então por isso eu destaquei. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Atenção, não poderei dar mais detalhes, detalhar ainda mais este parágrafo, estes 2 parágrafos, mas são importantes, por isso estão destacados em amarelo. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 4º.
Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Atenção, considera o parágrafo 3º autoexplicativo. Não há sede de vara federal. A ação será processada e julgada na Justiça Federal, mas, conforme está escrito no parágrafo 4º, quando houver o recurso, aí já será, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, não será para o Tribunal Estadual. Deixei tudo em vermelho, destacado, porque isso é cobrado e cobrado muito. Artigo 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça em qualquer fase do inquérito ou processo incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui não cai, não é cobrado na prova, isso não cai na prova, isso chove nas provas. Fundamental saber. Artigo 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. Começarei a leitura a respeito da Justiça do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 1º, o Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 2º, os Tribunais Regionais do Trabalho. Inciso 3º, juízes do trabalho. Artigo 111, letra A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Importante saber a diferença entre maioria absoluta e maioria relativa. E importante também observar que este dispositivo lido, por último, o artigo 111, letra A, foi introduzido à Constituição pela emenda constitucional 122 de 2022. Pela data, estamos em 2026, é considerado recente. Então, é importante ficar atento. Inciso 1, a respeito da composição, né? 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. É o chamado 5º constitucional. Inciso 2º, os demais, dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Atenção, novamente, para o fato de que o Exame Nacional da Magistratura cobra direito do trabalho constitucional, de modo que os dispositivos que versem sobre a justiça do trabalho, direito do trabalho, que estejam na Constituição, poderá ser cobrado no Exame Nacional da Magistratura. Artigo 111, letra A, parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2º. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Parágrafo 3º. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Amo esse tema, amo reclamação, porque os tribunais superiores decidem, o juiz de 1º grau não cumpre, o tribunal regional não cumpre, reclamação. Essa contextualização é para fins de fixação do conteúdo. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Vimos algo parecido a respeito da Justiça Federal, lembram-se? Artigo 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho. Veja que na Justiça Federal o termo é organização do trabalho, enquanto aqui na Justiça do Trabalho o termo é relação de trabalho. Então, Justiça Federal, organização do trabalho. Justiça do Trabalho, relação de trabalho. Claro que cabe o aprofundamento, a exata compreensão da diferenciação, mas aqui, como a proposta é leitura dos dispositivos constitucionais, avançarei. Repito, inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externos e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2º, as ações que envolvam exercício do direito de greve. Inciso 3º, as ações
sobre representação sindical. Entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Inciso 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Inciso 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O. Inciso 6. As ações de indenização por dano, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Veja que aqui não é organização do trabalho, é relação de trabalho. Inciso 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Justiça do Trabalho, Relações de Trabalho. Justiça Federal, Organização do Trabalho. Inciso 8. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A, e inciso 2, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Inciso 9, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Artigo 114, parágrafo 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas partes, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Tudo aqui é importante nesse parágrafo, por isso passei a tinta amarela em tudo. Parágrafo 3º. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Bebi água e peço desculpas caso ouçam algum ruído, pois exatamente agora, quase 2 horas da manhã, passa na rua o caminhão para recolher resíduos. Artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados quando possível. Veja que não é sempre, é quando possível nesse caso, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, observem,
Dispositivo recente, relativamente recente, introduzido pela Emenda Constitucional 122 de 2022. Em termos de concurso, é recente, relativamente recente. Então, ficar atento, principalmente a esse quando possível aí, que pode dar dor de cabeça para quem esteja desatento. Inciso 1º, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Inciso 1º, novamente, um padrão, o 5º constitucional. Inciso 2º, os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Novamente, já vimos algo parecido lá na Justiça Federal. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho poderão, vejam, não é deverão, poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça. Agora sim, em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Artigo 118. Começo agora, melhor dizendo, a leitura sobre a justiça eleitoral. Atenção para padrões que podem se repetir aqui e para aquelas expressões desafiadoras para as quais é preciso atenção e memória afiada. Artigo 118. São órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1º, o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2º, os tribunais regionais eleitorais. Inciso 3º, os juízes eleitorais. Inciso 4º, as juntas eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros, escolhidos, inciso 1º, mediante eleição por voto secreto. Alínea A. 3 juízes, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Alínea B. 2 juízes, dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 119, inciso 2º. Por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados, de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça.
presidente, vice-presidente, eleito dentre ministros do Supremo Tribunal Federal. Corregedor eleitoral, dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, inciso 1º, mediante eleição pelo voto secreto. A linha A, de 2 juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. A linha B, de 2 juízes, dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º, inciso 2º. De um juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso. Veja, raro isso, mas aqui tem essa expressão, qualquer caso. O macete é pegar estes dispositivos que tem sempre, qualquer caso, e fazer um resumo. E ali no dia antes, indo para a prova, vai memorizando esses artigos, vai lendo esses artigos, faz essa revisão. Um dia antes da prova é dia de revisar a Constituição. Pegar a Constituição atualizada, ver as modificações, as alterações mais recentes, ver essas palavras genéricas, as exceções e rever isso. Inciso 3º. Por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo 2º. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Esse parágrafo aqui, segundo, importante. Fazer uma revisão de acordo com o perfil da sua banca, perfil do concurso. Nessas expressões aqui, salvo motivo justificado, no mínimo, nunca, importante. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança.
Continuemos. Parágrafo 4º. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, inciso 1º, forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei. Inciso 2º, ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Inciso 3º, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Inciso 4º, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandados eletivos. Correção. Inciso 4º, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos, federais ou estaduais. Inciso 5º, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Dos tribunais e juízes militares. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar. Inciso 1º, o Superior Tribunal Militar. Inciso 2º, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Artigo 123, parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1º, 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Inciso 2º, 2 por escolha paritária, dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124. A Justiça Militar. Correção. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Isso é importante. Saber de coração os casos de competência, quando é justiça, quando é lei complementar e quando é lei apenas. Dos tribunais e juízes dos estados. Artigo 125. Os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.
Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Importante. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar proteger e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Artigo 125, parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça, novamente, em todas as fases do processo. Parágrafo 7º. Os tribunais de justiça, correção, peço desculpas, pois realmente estou cansada hoje com bastante sono. Parágrafo 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessária,
sempre que necessário, a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Vejamos aqui, parágrafo único do artigo 126, há a previsão expressa de que, sempre que necessário para a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio do conflito fundiário. Esse dispositivo aqui é importante e observei que cai, que é cobrado. Concluída está a leitura proposta, até mesmo porque o sono já começa a se fazer imponente aqui, impondo o fim dessa leitura, porque eu estou realmente com bastante sono. Mas o que tenho a dizer para fechar este vídeo, que já está bem comprido, é que ele faz parte de uma série de leituras dos principais artigos da Constituição Federal. Em vídeos anteriores, eu falo a respeito daquilo que eu considero ser o meu propósito neste canal, bem como da missão que este canal pretende desempenhar. Ainda nos outros vídeos que tratam sobre o Poder Judiciário, também justifiquei o motivo pelo qual houve o adiamento de projetos que seriam lançados no mês de fevereiro e março. O motivo foi que, em razão de recursos, eu pontuei o necessário para ir para a segunda fase da Magistratura de São Paulo e, na sequência, farei uma bateria de provas. Então, em razão disso, precisei reorganizar o calendário. Se você está nesta jornada de estudos para o domínio do ordenamento jurídico, que é composto da legislação, que chamam de lei seca, que abrange também os doutrinadores, a doutrina, e a partir de 2004, com as mudanças introduzidas, também pela jurisprudência, os precedentes, as súmulas. Se você está na mesma jornada, se você assistiu os demais vídeos e compreendeu o meu desafio, se você se identificou, peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com quem também precisa de um incentivo, uma inspiração para alguém que precisa entender que não está sozinho nessa jornada árdua de estudos, preparação, domínio do ordenamento jurídico, mas que é muito prazerosa e muito recompensadora. Termino esse vídeo aqui. Vamos para a próxima leitura? Mesmo que você não queira continuar e acompanhar este canal e os vídeos que já foram gravados, incentivo você a pegar a legislação que está em suas mãos, que está no computador ou no seu vade-mecum, e continuar perseverante os seus estudos até a posse